Olá, bom dia, mulheres abençoadas, parteiras, é tempo de gerar. Amados, nós sabemos que nós estamos aqui nesta mentoria recebendo de Deus aprendizados, ensinamentos. E nós estamos falando sobre recebendo autoridade ministerial. Já tem uma aula, a primeira aula gravada do Recebendo Autoridade Ministerial, está lá no YouTube, está na nossa página também. Logo mais eu mando o link para vocês. Vamos lá. A primeira aula nós falamos sobre como receber essa autoridade em questão da submissão, em questão da obediência, né? E nós vamos dar continuidade sobre este assunto que é bem polêmico, né? A submissão às autoridades. Quando Paulo vem relatando em Romanos, né, 13, do 1 ao 7, é um tema bem criterioso, é uma tratativa que muitas das vezes ela traz polêmica, porque nós precisamos entender que nós precisamos obedecer, né, às autoridades, precisamos obedecer à nossa liderança, precisamos obedecer, porque tudo que está no governo, tudo que está sobre uma liderança foi constituída por Deus, foi por Deus. Então nós vamos ver que Paulo vem tratando este assunto e ele vem afirmando que as autoridades que há foram estabelecidas justamente para Deus, por Deus. Para quê? Para que nós venhamos agir com uma submissão a elas. Então, a Bíblia vem falando assim, olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Quando você sujeita essa autoridade, a sujeição, a submissão, o respeito que você tem por essa autoridade é a mesma que é derramada sobre a sua vida, né? Olha só, a Bíblia também vai relatar porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então nós vamos perceber que tudo que rege este mundo, Brasil, né, política, liderança religiosa, o Papa, é tudo constituído por Deus. Então nós devemos respeitar. Eu não aceito, mas você tem que respeitar, entendeu? Então, olha só, olha que João também, lá no capítulo 19, 11, ele disse: não terias nenhuma autoridade sobre mim, e se esta não te fosse dada de cima. Tá entendendo? Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Então quer dizer, é Deus. Então é preciso a gente entender, e é muito importante a gente notar que quando Paulo, né, vem trazendo todo esse mandamento de nós sermos submissos à autoridade, ele leva em consideração o verdadeiro papel que as autoridades devem exercer. E nós estaremos falando um pouquinho. Então, a autoridade, ela deve temer a Deus e reconhecer que o seu poder vem dele, né? Nós estamos aí num momento, num tempo de política, um adora o diabo, o outro adora a Deus. Um reconhece Deus, o outro não reconhece. Um tira sarro do outro porque é da macumba, o outro tira sarro do outro porque é de Deus. Vocês já perceberam a bagunça? Tá. Então, nós precisamos entender que quem está no governo, quem está lá governando, precisa entender que essa autoridade que ele tem vem de Deus. Um líder que está na frente da igreja, quando ele para de reconhecer essa autoridade, quando ele não reconhece o poder que vem de Deus, a igreja ela começa a definhar. Ela começa a ver um projeto humano. E a gente não pode esquecer que esse líder que está lá, ele precisa reconhecer. Assim como nós também, nós homens, mulheres, precisamos reconhecer, né, essas autoridades que foram constituídas por Deus. Os homens que estão em autoridade devem ser amigos do bem. Eles devem fazer o bem. Assim como nós também devemos fazer o bem. E as autoridades, elas devem promover o bem e reprimir o mal. Isto é fazer justiça. Tá? Não ficar amaldiçoando. Não ficar fazendo oração contrária. Não, a autoridade, ela deve promover o bem. Promover o bem-estar. Né? E assim como nós também, né? Nós precisamos aprender a administrar, né? Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Não usar de autoritarismo, né? A gente tem visto muito autoritarismo. E estamos vendo muitas pessoas que não estão sabendo administrar
às vezes até mesmo o dom que Deus coloca. Nós precisamos saber administrar com honestidade, com justiça, com favor, com oração. Nós precisamos aprender a administrar. Então a Bíblia vem relatando aqui em Romanos 13:5 que quando você se sujeita a elas, né, você recebe de Deus autoridade. Então Deus, ele dá a cada um o que é devido. Então nós precisamos entender que para nós recebermos autoridade, nós precisamos ser obedientes às autoridades. Nós precisamos respeitar as autoridades. Entendeu? A submissão, né? E quando a gente não submete a essas autoridades que são constituídas por Deus, é o contrário, né? Quando nós não obedecemos essas autoridades que é constituída por Ele, nós viramos rebeldes, né? Nós viramos rebeldes, né? E a gente quer contrariá-los, a gente quer lutar contra. Então, eu venho falar aqui para vocês, é um ato bem que tem acontecido muito nessa geração. Nós temos visto essa juventude, né, que não obedece a autoridade, não obedece o líder, não obedece o pastor, não obedece o regente, não obedece ninguém. E nós precisamos entender que nós só receberemos de Deus aquilo que nós estamos nos submetendo. Nós só recebemos de Deus aquilo que honramos. Nós devemos dar a devida honra àqueles que estão no poder de autoridade. E quando nós quebramos este princípio de não respeitar essa autoridade, nós barramos as bênçãos de Deus em nossa vida. Deus, ele não nos abençoa. Mas eu não concordo com aquele pastor, eu não concordo com aquele líder. Gente, é Deus que colocou ele ali. Quando você não concorda, você está rejeitando a Deus. Então nós precisamos começar a partir de nós a sujeitar a Deus. Porque quando a gente não sujeita a Deus que nós nunca vimos, nós não vamos sujeitar aqueles que nós estamos vendo. Entendeu? Aí tem um versículo que fala: como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu nunca vi? Eu falo que eu amo meu irmão, né? Mas na verdade eu não estou amando nada, né? Eu não estou respeitando nada. E aí eu falo que eu amo a Deus, eu nunca vi a Deus, eu não respeito nem aquele que Deus colocou na minha frente para me respeitar, né? Então nós precisamos ter uma vida de exemplo. Nós precisamos aprender, né, o exemplo dos apóstolos que recusaram a ordem, né, e que não recusaram a ordem e foram, né, anunciar as boas novas, né, que foram anunciar aí a palavra de Deus. Então, amados, nós precisamos entender que quando uma autoridade está a serviço do povo de Deus, a serviço da nação, né, defendendo a palavra, defendendo o evangelho, nós precisamos entender, né, que Deus, ele nos abençoa, entendeu? Deus nos abençoa. A autoridade que Deus vai dar na sua vida é para você delegar paz. É para você promover o bem-estar. É para você coibir o mal. Nós vamos ver que quando Paulo vem falando sobre a espada, né? Quando Paulo diz que a autoridade traz a espada sobre o mal e vingança, isto é justiça. Eu já falei lá no comecinho. Então Paulo está defendendo. Paulo não está defendendo a autoridade A ou B, mas ele está simplesmente abordando os princípios de autoridade que Deus estabelece sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que quando nós respeitamos e entramos pelo caminho da obediência, pelo caminho da inteligência, de reconhecer, né? A gente tem visto muito hoje, infelizmente, jovens, né? Vamos falar de jovens, né, gente? Que não obedece à autoridade. Não vou obedecer esse pastor não, porque quem manda em mim é Deus. Quem me chamou foi Deus. Ué, você já viu Deus? Então você obedece a Deus que você nunca viu e não entendo isso. Eu não entendo. Aí entra naquele princípio de rebeldia e aonde você barra as bênçãos de Deus. Então, para que nós venhamos receber a autoridade do céu, para que nós venhamos receber a autoridade de Deus, nós precisamos entrar pelo caminho da obediência. Nós precisamos entrar pelo caminho da honra. Nós precisamos entrar pelo caminho
de honrar aqueles que Deus coloca como autoridade para governar, para liderar, para reger as nossas vidas. Vou deixar aqui um versículo. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que é devido. Pague os impostos e tributos àqueles que recolhem, honre e respeite as autoridades. Então, nós precisamos entender que nós devemos respeito às autoridades. Assim também, contribuindo com o nosso papel de cidadão. Eu acabei de ler um versículo aqui que vai nos ensinar a ser um cidadão de ordem, não um cidadão ordeiro, um cidadão insubmisso, um cidadão que não paga as contas, um cidadão que deve na sociedade, um cidadão que compra e não paga, entendeu? Nós precisamos dar-lhe essa devida honra. E quando você tem esse princípio de respeitar todas as autoridades e leis, Deus derrama a bênção sobre você, porque Ele conhece. Gente, vocês já perceberam que tem muita gente que não é crente, não é evangélico, não é cristão, e ele é muito abençoado porque eles entenderam o princípio, né? Apesar que a Bíblia diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, né? Mas eles respeitam. E eles são aí você olha assim, nossa, mas aquela pessoa não é crente, não, mas tá com carrão, nossa, mas olha a casa dela. Por quê? Eles respeitam, são cidadãos ordeiros, são submissos às autoridades e eles demonstram honra. E aí, Deus, na sua soberania, vê que o camarada está respeitando os princípios, derrama a bênção sobre ele. Então, se você quiser ter uma vida de autoridade, se você quer ter uma vida abençoada, respeite as autoridades, tá bom? Nós precisamos respeitar as autoridades para honrar o nome de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais nós estaremos falando mais sobre essa autoridade. Nós vamos falar sobre a autoridade nos dons espirituais. É muito lindo. Que Deus abençoe vocês. Beijo. A paz.